Olá, meus amigos, é um prazer poder estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho a respeito do Evangelho, né? Meu nome é Clara Miquelon, nós trabalhamos na Associação Espírita Humberto de Campos e o nosso doutrinário nos passou a tarefa, então, da gente gravar um estudo do Evangelho, uma palestra, como nós costumamos chamar, né? Eu prefiro usar uma exposição, para que a gente consiga conversar e refletir um pouquinho, principalmente a respeito de todo esse movimento, de toda essa situação que nós estamos vivendo nos nossos dias, né? Eu vou colocar aqui no cantinho, minha filha está me ensinando a lidar com essas coisas aqui ainda, então eu também estou aprendendo, vamos ver se vai dar certo. A palestra que eu preparei, então, dentro desse preparo, eu fiz o trabalho aqui em PowerPoint, vamos ver se a gente consegue falar e visualizar ao mesmo tempo, né? Então, ficou aparecendo ali o nome da minha filha porque ela me ajudou nessa organização aqui, eu não sei como é que faz para trocar, mas em todo caso, nosso estudo do Evangelho hoje é sobre o capítulo 16º do Evangelho, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item 14, desprendimento dos bens terrenos. Né? Então, a gente vê que nada mais apropriado para esses dias que nós estamos vivendo, que nos convida a desprender de tantas coisas, a mudar as nossas práticas, a mudar o nosso estilo de vida, a mudar as nossas relações, inclusive, né? Nós temos que nos desprender de tantas coisas e reaprender a conectar com outras, né? Que é o que a vida está nos convidando nesse momento. Esse estudo do Evangelho é bem interessante, eu fui pesquisar até para a gente poder saber, para saber quem é, né? Eu acho que a gente às vezes lê o Evangelho e não se fixa muito assim, quem é que está trazendo essa mensagem, quem foi essa pessoa, né? E me chamou essa atenção, assim, eu queria saber quem foi Lacordaire, que Lacordaire foi o espírito que trouxe esse estudo para nós. E pela pesquisa que eu fiz, Lacordaire foi um padre, né, da Igreja Católica, que ele viveu na França, na mesma época em que Kardec estava já desenvolvendo os estudos, aí trazendo para nós a codificação espírita. E ele faleceu em 1861, né? E aí essa mensagem que ele traz para nós é de 1863, ou seja, 2 anos após o desencarne dele, ele traz essa mensagem. Ele teve conhecimento das pesquisas que estavam sendo desenvolvidas por Kardec e não se apegou de um todo aos conhecimentos que ele tinha. Ele foi atrás, mesmo sendo um religioso católico, buscar informações para além do conhecimento que ele tinha sobre essas pesquisas que estavam acontecendo na França naquela época. Então, aí já começa para nós uma lição de desprendimento, de não ficar fixado apenas naquela monoideia, né? E buscar algo mais para poder fixar, para poder entender e compreender o mundo e o quanto isso foi importante, que o ajudou em 2 anos depois ele poder trazer essa mensagem para nós, né? Então nós vamos falar hoje sobre apego, desapego, sobre desperdício também, e então são entraves que tem para o progresso moral da humanidade. A humanidade precisa progredir, né? E é aí que nós vamos ver essa questão da própria evolução humana. Como é que isso se dá? Nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, né? Todo mundo, né? Nós temos lá dentro da nossa doutrina todo o estudo que nos traz essa constatação. O Livro dos Espíritos é muito claro em nos trazer essa informação. Nós somos criados por Deus simples e ignorantes, mas nós somos destinados à perfeição. Então nós temos um início, mas nós não temos um fim. A nossa destinação final é sermos perfeitos, né? Mas a gente não sabe como é que isso se dá, como é que se chega nesse estado de perfeição. A gente sabe que durante a nossa vida, enquanto a gente está nesse caminhar evolutivo, nós vamos adquirindo vícios e virtudes. E através desses vícios e dessas virtudes, nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos construindo o nosso eu, o nosso ser em desenvolvimento, né? Então, tem horas que a gente acerta, tem horas que a gente erra, e assim é a vida de todo mundo, né? E a gente vai aprendendo a partir dos acertos, a partir dos nossos erros também, né? E quando é que a gente percebe que a gente está apegado às coisas da vida, a algo, a alguém, né? A partir do momento em que a gente começa a se dar conta de que nós somos um ser individual, que nós temos necessidades,
que nós estamos na Terra, que é um planeta material, que é o nosso mundo material, e que nós precisamos ainda das coisas materiais. Mas quando que a gente se dá conta desses apegos? O que que eu realmente necessito ou o que que eu ainda estou apegado, né? Então aqui nós chegamos num ponto que a gente fala a transitoriedade da vida, quando a gente se dá conta dessa transitoriedade, que nada é permanente, que a nossa vida é sempre uma mudança, é sempre um convite à mudança. E o nosso mundo, nesse instante, está sendo convidado, né, a essa mudança. O mundo como um todo. Se uma semana atrás, 2 semanas atrás, alguém nos dissesse que nós estaríamos tendo que passar por toda essa situação de mudança tão grande em nível mundial, a gente certamente não acreditaria, né? Mas é isso, a vida nos convida, então, a fazer essas mudanças. Só que nós somos muito apegados, né? Diante de qualquer mudança, nós somos tomados pelo apego. Como eu disse para vocês, até para mim mudar esse estilo de fazer a palestra foi bastante difícil, né? A gente reluta um pouco, a gente está muito acostumado à facilidade que tem de chegar na casa espírita, ter todo o amparo espiritual que a gente tem para a realização do trabalho, de ser recebido com carinho, e ter o apoio dos amigos, o abraço de cada um quando a gente chega lá. E aí agora, de repente, a gente se vê isolado. Eu preciso fazer esse trabalho de um outro jeito, né? Então, eu tenho que me desapegar desse conforto, dessa facilidade que a Casa Espírita me oferece, para poder também dar continuidade ao meu trabalho de um outro jeito. E o apego, então, é um dos sentimentos mais poderosos que envolve o ser encarnado, né? Todos nós. E nós nos apegamos muito fácil. Eu botei essa imagem ali de um sapato velho, porque é verdade, a gente se apega até um sapato velho. Semana passada arrebentou um chinelo que eu gosto muito, que eu estava usando, e eu estava na rua, e ainda tive que ficar até o final do dia na rua, porque eu ainda estava trabalhando, e o quanto eu me sentia assim, nossa, como é que eu vou ficar agora sem o meu chinelo? Nem me lembrei que eu já tinha preparado esse trabalho da palestra, pensando, né, o quanto nós somos apegados até a um calçado velho, né? A gente, para trocar o calçado, vai trocar a pisada, e aí a gente já se sente desconfortável até que o pé se adapte de novo. É bem complicado, a gente vai passando por esses momentos. E eu citei um exemplo simples, mas os nossos apegos, às vezes, dependendo do nível de apego que se tem e do quanto a gente se apega a determinadas coisas, isso vai nos trazendo muita dor e muito sofrimento. A gente pode ver nos dias de hoje quantas pessoas estão sofrendo muito para poder desapegar do seu emprego, do seu trabalho, do seu carro, da sua liberdade de andar livremente pela rua, coisa que a gente nunca pensou que fosse passar, que a gente tivesse privado da nossa liberdade. O quanto nós somos necessitados e apegados a esse estar com as pessoas, de estar com os outros, e agora a vida nos faz esse convite, né? Então, para a gente desapegar um pouco mais. E lendo sobre isso, eu achei muito interessante uma fala do Haroldo, onde ele traz a história de Francisco de Assis. Então, quando a gente vê que Francisco de Assis também teve seus apegos, a gente se coloca numa condição mais normal, né, de humanidade. Então, deixa eu ler aqui um pouquinho para vocês a história de Francisco de Assis no momento da vida dele, né, onde traz essa questão do apego para a gente refletir. Francisco de Assis nasce no momento da Itália em que a igreja perdia o rumo, porque havia desconectado das suas fontes espirituais e acreditava 100% no poder do dinheiro e da política humana. A gente sabe que a humanidade passou já por situações assim, né? E a gente estava agora vivendo tudo isso, de acreditar muito na política humana, no poder do dinheiro, e a vida nos chama de volta para a realidade e nos faz refletir, né? O que realmente importa. Não que o dinheiro e a política sejam essencialmente maus, também é uma questão de dosagem, de uso correto, mas o fato é que a igreja, naquele momento de Francisco de Assis, estava confiando mais no dinheiro do que em Deus, né? E isso estava chamando a atenção de Francisco. Então, numa ação pedagógica que lhe foi confiada pelo Cristo, Francisco escuta uma voz que lhe diz: Francisco, reconstrói a minha igreja. E, num primeiro momento, ele acreditou que se tratava da igreja de pedra, né? Bem simples, até que entender o chamado do Cristo era para uma coisa muito mais ampla, era muito mais grandiosa, um chamado espiritual que ele estava tendo, né? Algo que não podia ser tocado, uma construção interior, era para esse chamado que ele estava sendo feito a ele, né?
Então ele adota um estilo de vida da mais extrema pobreza, abrindo mão de todos os bens materiais. Era uma medida extrema para um abuso extremo, né? Dizem que uma doença muito grave exige um remédio mais intenso. E a gente está vendo os dias que nós estamos vivendo. Então, essa ação de Francisco, no voto de pobreza, buscava educar os homens para que se conectarem novamente com a espiritualidade. E durante toda a vida ele abre mão, então, de todos os seus bens materiais. Mas no final da sua vida, escutem só, ele começa a perceber que os seus companheiros de ideal, aqueles que estavam com ele no voto de pobreza desde o princípio, levando adiante o trabalho, começavam a se desviar também. E Francisco, percebendo que estava próximo de seu desencarne e temendo que a sua obra pudesse sofrer algum desvio, alguma deturpação, ele começa a ficar muito triste, né? Então, ele resolve visitar uma grande amiga, pela qual ele tinha um imenso afeto, né? A gente, nos momentos de dor, de sofrimento, é comum a gente procurar o conforto junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, né? E Francisco fez isso, foi procurar a irmã Clara, que era a dirigente do convento das Clarissas, né? Que era uma grande amiga dele. E ele vai visitar a irmã Clara e diz, né, e vai lá colocar toda a sua situação, toda a sua dor. Ela recebe Francisco e vê aquele estado de tristeza que ele estava e diz: Pai Francisco, eu já sei qual é o seu problema e por que você está tão triste. Você está muito apegado aos bens materiais. Nessa hora, todos os que estavam acompanhando Francisco de Assis ficaram perplexos. Não é possível que ela esteja dizendo uma coisa dessas para Francisco de Assis, com o completo desapego dele aos bens materiais, né? E o próprio Francisco se espanta. E ela diz para ele novamente, completando o seu pensamento, né? Pai Francisco, não se espante. Você se despojou de todos os bens materiais que são mais evidentes, mas há algo ainda pelo qual o senhor nutre um profundo sentimento de apego. E ele é algo que não é seu. Francisco arregala os olhos e ela continua. A obra que o Senhor desenvolveu não é sua, é do Cristo. Então, por que você está triste porque a obra vai se desviar? Por que você está triste de que irá embora e outros terão que assumir? A obra não é sua. Entrega. Esse é o último bem que o Cristo está te pedindo para entregar. Ele então levantou-se, colocou um sorriso no rosto e disse: minha amiga, realmente você tem razão. Ali era o teste extremo de Francisco de Assis. Um homem que viveu abrindo mão de tudo que ele considerava um bem, mas não considerava que a obra que ele fazia, ele também precisaria se desapegar. E é essa uma história que me chamou muito a atenção, então, justamente pelo fato de Francisco de Assis ter passado por essas questões de apego, o quanto nós somos suscetíveis de nos apegar, inclusive a uma obra, como ele coloca ali, né? Mesmo tendo desapegado de todos os bens materiais, ele permanecia apegado à sua obra. Então, a gente traz nessa reflexão um outro tipo de apego para a gente poder pensar o quanto nós somos apegados também ao nosso corpo físico. E desencarnar é um processo difícil. A gente escuta muito isso nas mesas mediúnicas, o quanto é difícil desencarnar, porque nós estamos apegados no nosso corpo físico, né? Nós estamos colados nesse corpo e nós vamos ter que desapegar disso um dia, né? Então, a experiência da morte, o difícil da desencarnação é justamente o apego que a gente tem desse nosso corpo, é o abrir mão, né? Ter que deixar tudo para trás, né? Então, não nos vai ser permitido levar nada daqui, nada do que nós temos, né? Só o que nós vamos levar é o bem que a gente fez, é aquilo que pode ficar registrado no nosso perispírito como nossa evolução, como nosso procedimento, como nossas atitudes, como a caridade que a gente conseguiu fazer, pelo bem que a gente conseguiu semear, e aquilo que a gente fez em prol da humanidade, em prol do nosso próximo, em prol de nós mesmos, né? Que nesse momento também é um convite para que a gente consiga fazer muitas coisas
que ainda são possíveis de ser feitas, tanto para nós como para os outros, né, ao nosso redor. O quanto nós estamos sendo chamados para ficar em casa nesse momento e podemos nos conectar melhor e mais com os nossos familiares. O quanto a tecnologia nos facilita esse processo, quando, né, a gente estava vendo também que a tecnologia estava sendo muito mal usada, de repente, como uma forma de afastamento das pessoas, hoje ela aproxima. Então, nada de um tudo é completamente mal, assim como nada é completamente bom. A gente é que vai fazendo com que aquilo seja bom ou seja mais mal, né? No caso, uma coisa seja boa ou ruim. E nesse momento a gente vai vendo, então, que do desencarne, que vai ter que ficar tudo para trás. Os nossos filhos, a nossa casa, o nosso carro, o nosso trabalho, a nossa agenda, né, gente? Agora, essa semana, aí, as nossas agendas todas, quase todo mundo com as suas agendas canceladas, as suas agendas alteradas, né, em função do trabalho remoto, porque agora vamos ter que arranjar outra forma de poder trabalhar. Então, a gente vai vendo o quanto esses apegos brutos são insensatos da nossa parte. A gente se apega a um carro, não quer que a criança entre no carro, vai derramar farelo, vai sujar. A gente tem que ter cuidado, não deixa ninguém usar, porque senão estraga, né? Um sofá, nunca nós precisamos tanto dos nossos sofás, né? Quando a gente agora tem que sentar e conversar, tem que olhar um para o outro, tem que ficar pertinho, né? Com a importância que isso tem, um tapete para a gente poder reunir a família, sair do sofá, sentar no chão. Então, a importância que tem, e às vezes a gente compra essas coisas e não quer que ninguém use, fica com aquilo ali tudo muito trancado, né? Não, é meu, e ninguém pega, né? Não é possível. Então, a gente não pode, também esse momento nos convida a essa reflexão, né? O Evangelho nos traz uma parte aqui que eu achei muito interessante, a justiça da riqueza através do trabalho honesto. Às vezes as pessoas pensam assim, quando vem esse capítulo do Evangelho, que a gente está condenando a riqueza, que a beleza da vida, que o certo da vida é ser pobre, é não ter nada, né? Não é isso que o Evangelho diz. Ele diz que a justiça da riqueza através do trabalho honesto, quando um homem trabalhou, bem como diz o Evangelho aqui, quando um homem trabalhou bastante, com o suor do seu rosto, acumulou bens, costuma-se dizer que o dinheiro ganho, a gente sabe quanto custou. Nada é mais verdadeiro. E é verdade, o dinheiro ganho com o suor do seu trabalho honesto é legítimo, né? A gente merece aquele ganho ali, porque nós vivemos num mundo material e nós vamos precisar das coisas desse mundo. É diferente de ser apegado às coisas desse mundo, né? Então, o Evangelho vai nos fazer esse convite para que a gente consiga refletir sobre a importância, né, do trabalho, para que a gente consiga adquirir aquilo que a gente necessita para poder estar no mundo com dignidade, de uma forma correta, né? Mais adiante o Evangelho vai dizer assim: mas se esse homem que recorda suas penas, seus esforços, se fizer egoísta e duro para com os pobres, será muito mais culpado que os outros. Porque quanto mais conhecemos por nós mesmos as dores ocultas da miséria, mais devemos interessar-nos pelo socorro aos outros. Nesse momento, o quanto é importante a gente pensar nisso, né, gente? Quando a gente pensar na gente, pensar em mim, aquilo que eu estou fazendo não está sendo bom só para mim, está sendo um benefício para a humanidade como um todo, né? Para a gente conseguir disseminar a importância de pensar em mim e no próximo, amar o teu próximo como a ti mesmo. A partir do momento em que eu estou fazendo tudo o que é possível para me preservar, eu também estou ajudando a humanidade a se preservar, né? A se cuidar, a não ser mais um instrumento para estar levando esse vírus adiante. Pelo contrário, que a gente consiga ser um instrumento do bem nesse instante, levando uma palavra de alento, levando uma mensagem de alegria, levando esperança e paz aos corações, né? Então, aqui também o Evangelho continua nos dizendo que a fortuna provenha da vossa família ou que a tenhais ganho pelo vosso trabalho. Há uma coisa que jamais deveis esquecer, é que tudo vem de Deus e tudo a Deus retorna. Então, a importância da gente ser grato, né, e saber, não importa se a gente recebeu essa fortuna do trabalho ou se foi uma herança de família, mas o importante é que a gente saber que aquilo ali é um empréstimo que Deus nos está dando e que a gente tem que fazer bom uso e não acumular simplesmente para mim, mas que a gente consiga fazer com que as pessoas também sejam beneficiadas, os nossos irmãos ao nosso redor possam ser beneficiadas
com as coisas materiais que nós também temos, né? Não no sentido de dar para humilhar os outros, mas muito pelo contrário, né? O Evangelho também diz isso, para a gente ter muito cuidado em dar sem humilhar, mas que a gente tenha a responsabilidade. E essa questão do dar também, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a pessoa pensa que dar é se privar de tudo para deixar os outros, para dar aos outros, e não é isso, né? A questão é que a gente tem que estar sempre com muito cuidado, porque às vezes a gente está alimentando a doença do outro quando a gente está fazendo algo nesse sentido, de dar demais. Então a gente tem momentos em que a gente precisa também privar, né, para que a pessoa possa dar valor àquilo que que estava sendo oferecido até então, né? E como nós vimos ali agora há pouco, nada nos pertence na terra, nem sequer o nosso próprio corpo, né? A morte vai nos despojar dele, como de todos os bens materiais. Nós somos fiéis depositários, né, e não proprietários desse corpo. Então, é importante que a gente consiga refletir sobre isso, né? A gente tem que ter cuidado com o nosso corpo, sim. O Evangelho também nos ensina a cuidar do corpo e do espírito. Esse nosso corpo é onde habita esse nosso ser espiritual nesse momento, né? O nosso corpo transitório, nós precisamos dessa vestimenta, mas a gente vai ter que nos despojar dele um dia. Então, enquanto a gente estiver nele, a gente tem a obrigação, a gente tem o dever de cuidar com a alimentação, com a atividade física, com a água que a gente precisa tomar todos os dias, em boa quantidade, para estar sempre nutrido, para se proteger das doenças, para poder usar esse nosso corpo como um instrumento útil para o bem da humanidade também, né? Para fazer a nossa parte, a parte que nos cabe nessa etapa da nossa evolução que nós estamos vivendo, né? Aqui nós entramos num outro item, que é a questão do desperdício. O Evangelho também nos diz, né, que desperdiçar a fortuna não é desapegar-se dos bens, é descuido e indiferença, né? Então isso também não é por aí o caminho. O desapego consiste em dar um justo valor para aquilo que se tem, né? Então eu procurar fazer com que aquilo que eu tenho tenha um valor acima do que o valor monetário do que aquilo representa, que possa ser uma coisa boa, que possa se trabalhar em prol do progresso da humanidade, levando o bem para que as pessoas possam viver melhor, né, ao nosso redor, porque às vezes a gente não consegue, nesse momento, alcançar o mundo inteiro, mas aquilo que eu posso fazer na comunidade onde eu estou inserida, que eu possa fazer para estar levando um pouco mais de qualidade de vida e dar dignidade para as pessoas ao meu redor, né? Então, saber que quem tem hoje em dia o benefício da fortuna, né, na sua vida, quem é um afortunado financeiramente na vida hoje em dia, que ele também tem o seu papel e é muito importante. E às vezes é mais difícil, é muito mais difícil ser rico e ter dinheiro do que ser pobre, porque a riqueza vai te exigir muito mais ações, né, em benefício dos outros, do que numa condição mais de miséria que tu vive, né? Então, tu pode fazer, tu teve condições, e o que fizeste com os bens que te foram confiados? E essa pergunta nos vai ser feita, né? Então, é importante que a gente consiga tirar o máximo de proveito dessa relação que a gente tem com os bens materiais. E quando a riqueza terrena traz salário, educação e oportunidades para o ser humano, eles produzem tesouros, né? E vão trazer coisas boas. Eu trouxe essa imagem ali que me chamou muito a atenção lá do início de fevereiro, lá da China, onde em 10 dias eles levantaram um hospital, né, para ajudar, para resolver toda a questão do coronavírus que estava assolando a China naquele momento. E hoje nós estamos vendo aqui no Brasil quantas ações semelhantes. Se não tivesse o dinheiro necessário para isso, como é que nós iríamos estar resolvendo essa situação? Então, a união de todos, todo mundo se ajudando, todo mundo botando a mão na massa, todo mundo doando aquilo que é possível doar para fazer com que esse dinheiro circule mais rápido que o vírus, para que a gente consiga fazer boas ações e consiga promover o bem, né? E ajudar as pessoas a se recuperarem rapidamente dessa pandemia, né? Que é esse o objetivo principal do recurso financeiro nesse momento, que ele tenha bom uso para pesquisa, para educação, né? Para a saúde, para que a gente consiga melhorar todos esses itens ao nosso redor. Saber passar sem a fortuna, quando não a temos, né? Saber empregá-la quando utilmente, né? Quando a recebemos, saber sacrificá-la quando necessário. Então, também é importante, né, que a gente consiga usar bem esse recurso que Deus está colocando em nossas mãos, né? Então,
a gente, na nossa prece diária, né, que a gente consiga pedir, independente da condição financeira que a gente tenha, né, que a gente consiga sempre pedir a Deus que nos dê força para desempenhar aquilo que nós viemos fazer aqui da melhor forma possível, né, que a gente consiga ajudar o nosso próximo da melhor forma possível, sabendo sempre, né, que a vontade de Deus é para o nosso bem, para o nosso melhor, que nós não estamos sendo vítimas de nada e que as coisas estão acontecendo ao nosso redor para que a gente consiga melhorar e progredir, né? Existe em toda essa situação algo muito maior do que a gente possa imaginar nesse instante, né? E nós estamos chamados a colaborar, a nos desapegar de tudo aquilo que nos cercava a nossa rotina para algo novo que todos nós poderemos fazer, né? Então, é muito importante que a gente tenha as conquistas intelectuais aí que vão trazer o progresso para a humanidade, né? Mas é imprescindível que a gente cultive no solo dos corações as flores das virtudes, né? Como a gente disse lá no início, nós vamos desenvolvendo vícios e virtudes, então é importante que a gente consiga aproveitar esse momento para desenvolver as nossas virtudes, para pelo menos prestar atenção, parar, para refletir, para pensar quais as virtudes que eu já tenho, que estão estabelecidas, que eu consigo identificar em mim. Quais as virtudes que ainda estão em germe, ainda estão em potência dentro de mim, que eu ainda posso desenvolver, né? Então, aproveitar esse momento para fazer uma autorreflexão, para fazer uma autoanálise e buscar melhorar nesse sentido, né? De identificar em si as próprias virtudes, assim como os nossos vícios também, que a gente consiga ver no que a gente está errando, conseguir mudar de atitude, conseguir melhorar, que é para isso que nós estamos aqui, né? Tudo isso nos traz uma importante reflexão, meus amigos, que é a questão da imortalidade da alma. A verdadeira paz a gente só encontra quando a gente tem essa certeza, que nós somos espíritos imortais, nós somos criados por Deus, nós tivemos um início, mas nós não teremos fim, né? Porque nós somos filhos de Deus, nós somos criação divina, existe em nós a potência divina. Então, nós temos em nós essa capacidade de encontrar essa paz, porque a gente tem a certeza que há um coordenador nesse nosso planeta, que é Jesus, que está guiando, que está no leme de toda esta situação. Nós temos a certeza que Deus nos criou para o bem e para a perfeição, como eu já disse lá no início. Então, tudo isso que nós estamos passando na vida são as turbulências da vida normal, que nossos antepassados já passaram por coisas semelhantes, e bem difíceis também, como as guerras, como as outras pandemias que já assolaram a humanidade. Então, e estão hoje na sua caminhada evolutiva, alguns encarnados, outros desencarnados, mas nós temos a imortalidade, nós somos imortais, nós somos filhos de Deus, criados para o bem. Então, a importância que tem a gente ter essa certeza nesse momento e aproveitar esse espaço da nossa vida, né? Para abrir espaço, então, respeitando o homem velho que há em nós, abrir espaço para a construção desse homem novo, para nos desapegarmos dessa capa, né, enrijecida que a gente tem de nós mesmos, dessa ideia antiga que nós temos de nós mesmos, né? Então, não eliminando o que nós fomos um dia, mas transformando para melhor. Nós não nos eliminamos, mas nós podemos nos transformar. E essa transformação pode ser leve, pode ser suave. E esse instante que nós estamos tendo agora de poder refletir, de poder pensar sobre nós mesmos, de poder pensar sobre o meu papel no mundo, de poder rever os valores que fortalecem a minha fé, tudo isso nesse momento vai fazer com que eu consiga construir um homem novo a partir daquilo que eu já tenho, transformando, né, aquilo que já havia em mim num ser melhor, em algo melhor, que é o que para isso que nós estamos aqui, né? Então, o egoísmo é sempre a fonte de todos os vícios e a caridade é a fonte de todas as virtudes. E desapegar-se é deixar de ser egoísta. Então, acho que destruir um e desenvolver a outra, né? Tal deve ser o esforço do homem, caso queira segurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no mundo futuro, né? Então, a gente poder fazer nossas escolhas de maneira mais consciente, né? Lembrando aqui o que nos dizia Paulo de Tarso, né, na carta aos Coríntios, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, a gente saber que realmente é assim, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu tenho que saber fazer minhas escolhas para que minhas escolhas sejam sensatas de acordo com a minha realidade,
de acordo com a vida que eu estou vivendo e de forma colaborativa para que a caridade possa estar se fazendo na minha prática, no meu dia a dia, através das minhas ações, nas menores coisas que sejam, né, naquilo que eu procuro fazer com amor, com dedicação, com boa vontade, que essa caridade esteja presente, para que a gente consiga fortalecer as nossas virtudes a partir do nosso fazer, né? As únicas aquisições que nós temos que são realmente duradouras nessa nossa vida, né, são as de ordem intelectual e moral, porque essas irão nos acompanhar para além do túmulo, né? É isso que nós temos que ter essa certeza. Nós só vamos levar aquilo que a gente construiu na nossa intelectualidade, no nosso lado moral, aquilo que a gente conseguiu evoluir de bom em nós. E é isso que nós vamos levar daqui, né? Eu achei muito interessante essa frase, né? Principalmente para os dias de hoje, que a nossa economia, o mundo está bastante abalado. Não se pede dinheiro a Deus. Dinheiro você trabalha, ganha e administra. A Deus você agradece por estar vivo, forte e saudável. E é isso que nós temos que fazer a cada amanhecer, né? Ontem ainda nós estamos fazendo o Evangelho no Lar todas as noites, às 10 horas da noite, e reforçando toda essa vibração e buscando, né, irradiar para o nosso mundo dias melhores. E a gente estava falando ontem à noite ainda com os meninos que ficaram 17 dias confinados naquela gruta, né, sem água, sem luz, na escuridão, na incerteza, tendo que passar por dentro de um espaço de água ainda para poder sobreviver. E nós estamos refugiados dentro dos nossos lares, com conforto, com dias lindos que tem feito, né, com sol, com alimento, com os nossos amados. Então, que a gente consiga agradecer por estar tendo essa oportunidade, ao invés de se queixar e lamentar, né? Nós não estamos perdendo nada, muito pelo contrário, nós estamos ganhando um convívio, nós estamos ganhando tempo, que era algo que nos fazia tanta falta. Eu acho que o mais precioso de tudo isso, o ganho maior que nós estamos tendo nessa situação, é a questão do tempo, né? Que nós estávamos tão afastados de nós mesmos, dos nossos familiares, estamos tendo essa oportunidade de voltar para casa, né? Nesse instante. E para finalizar, nada nos pertence. Até mesmo o ar que você respira, inspira, você deve soltá-lo. Então, acho que essa é uma importante reflexão que fica para nós desse estudo de hoje, né? Nada nos pertence nesse mundo. Até mesmo o ar que a gente respira, ao inspirar, a gente precisa expirar e soltá-lo novamente para o universo, para o todo, né? Eu agradeço muito pela atenção de vocês, né? Espero ter colaborado, levando um pouco mais de reflexão para esse momento que nós estamos vivendo, né? E agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar sendo útil através desse espaço que nos está sendo concedido, pela oportunidade do aprendizado que o estudo dessa palestra me trouxe, como reflexão íntima para mim também interna, pela oportunidade de estar aprendendo a lidar com essas novas tecnologias e poder compartilhar um pouquinho disso tudo com todos vocês. Então, muito obrigada, que Deus nos abençoe a todos nos trazendo muita paz, muito equilíbrio, muita harmonia, que nesse momento as nossas relações familiares estejam sendo bastante valorizadas no coração de cada um de nós, para que nós possamos irradiar do nosso pontinho de luz que é a nossa casa, mais paz, mais alegria, mais esperança para esse nosso povo tão sofrido nos nossos dias. Muito obrigada, um grande abraço a todos e que assim seja.